Perfeito. Então, vamos lá. Pessoal, ontem, vamos começar só retomando o que nós conversamos no finalzinho da aula, né? A respeito de meio indireto chamado compensação, né? A compensação, como eu disse para vocês, né? Acaba sendo um meio indireto muito prático, versátil e utilizado, né? Vocês devem ter lido na doutrina que é um meio interessante, por quê? Porque evita a eventual desnecessária circulação da moeda, porque ela, na realidade, ela possibilita, por meio dos arranjos em compensação, que nós tenhamos as quitações de obrigações sem que a parte um adiante para o outro valor e, consequentemente, né, eu tenha lá que efetuar 2 ou 3 relações jurídicas a fim de quitar uma obrigação. Então, ontem nós falamos exatamente o conceito. Desculpa, pessoal. Ontem nós falamos o conceito e indicamos a espécie, né? As espécies, né? Então, nós temos a compensação legal, é aquela que tem que ter 4 requisitos, quais sejam a reciprocidade, e aí depois eu vou responder já a questão da Duda com relação ao artigo 371, por quê? Porque é uma exceção ao princípio da reciprocidade. O que é a reciprocidade? Este credor tem um crédito para este devedor. Este mesmo devedor tem um crédito ou possui um crédito contra aquele credor. Então, há uma identidade física destas pessoas e, consequentemente, até onde houver a equivalência, ocorrerá a extinção da obrigação por meio da compensação. O outro requisito é que a dívida, ou ambas, né, os créditos e débitos reciprocamente, eles já podem ser exigidos, ou seja, já há uma exigibilidade. Ambos os débitos estão vencidos. Um terceiro requisito é que eles sejam líquidos, certos quanto à sua existência e determinados quanto ao seu valor. E o quarto requisito que eu disse para vocês é o da fungibilidade, né, em si, ou seja, cada objeto tem que ter uma fungibilidade própria que vai permitir a compensação. Então, eu tenho que ter dinheiro e dinheiro, eu tenho que ter bens que são fungíveis, não entre eles, mas em si. Cada objeto, ele vai ser, obviamente, fungível e coerente. Se eu tenho sacas de açúcar, eu tenho sacas de açúcar. E se são equivalentes, eu consigo fazer a compensação. Essa é a compensação legal que deve preencher os 4 requisitos estabelecidos nos artigos 368 e 369 do Código Civil. Aí depois, nós falamos também da compensação convencional. O que significa dizer? Na convencional, as partes podem estabelecer no contrato que vai haver a compensação sem que haja, por conseguinte, a presença de todos aqueles requisitos estabelecidos entre o artigo 368 e 369, né? Ou seja, eu posso ter uma compensação, sendo que uma dívida já está vencida e a outra está por vencer. Eu posso ter a compensação, sendo que um objeto é fungível. Ambos são fungíveis, mas não são fungíveis em si. Ou seja, eles acabam tendo a fungibilidade, mas que dependeria de um acordo de vontades para que ocorresse a compensação. Lembrem-se que na compensação legal, independentemente da vontade de uma das partes, a outra parte que queira que leve-se adiante a compensação pode exigir isso por meio, né, da observância dos artigos 368 e 369. E, por último, nós falamos sobre a compensação judicial. É aquela onde o juiz, incidentalmente, num processo judicial, ele pode declarar a compensação. Para tanto, ele deverá observar se todos os requisitos da compensação legal se fazem presentes. Então, ele vai analisar se há reciprocidade, se as dívidas estão vencidas, se são líquidas e se os objetos são homogêneos do ponto de vista da fungibilidade. Ok? Como é que se alega a compensação judicial? Eu dei um exemplo: se há uma execução contra um devedor, o devedor, quando se defende por meio dos embargos à execução, ele pode alegar que tem um crédito com aquele exequente. E aí ele faz o pedido nos autos de uma defesa chamada embargos à execução. Se
O juiz, ao analisar e entender que há realmente o preenchimento daqueles requisitos, ele declara a compensação e extingue até onde houver equivalência créditos e débitos, né, naquela relação processual. Além disso, pode haver uma ação declaratória própria para se reconhecer a compensação, ou mesmo pode haver uma chamada reconvenção. Se a ação ela tem um rito ordinário, né, é possível que a parte, quando recebe uma ação, ela vai fazer a contestação. No momento da contestação, o Código de Processo Civil permite que a parte ofereça também, além da defesa, uma ação. Hoje, a reconvenção é uma ação, né, do réu contra o autor da ação. Dentro do princípio da economia processual, né, o professor José Jair já deve ter comentado um pouquinho, então aí o réu apresenta essa reconvenção. Se a reconvenção for julgada procedente, se ambas as ações são julgadas procedentes, a ação e a reconvenção, até onde houver a reciprocidade, ocorrerá efetivamente a compensação. Então foram essas as considerações iniciais que eu fiz na aula de ontem. E disse para vocês, olha, deem uma olhada com carinho nos artigos 371, 376, 377 e 380. Por quê? Porque são artigos mais complexos. A Duda já partiu do 371. Mas antes do 371, eu comentei com vocês o 370 ontem. Embora sejam do mesmo gênero, as coisas fungíveis, objeto das duas prestações, não se compensarão, verificando-se que diferem na qualidade, quando especificada no contrato. Notem bem, se o contrato estabelece, né, um elemento qualitativo, não exemplo, né, eu tenho um café solúvel tipo premium, isso está expresso no contrato, né, é aquele chamado café para exportação, que nós não tomamos no Brasil, né, porque o Brasil tem muito disso, a melhor carne vai para fora, o melhor café vai para fora, e assim por diante, e aqui fica palha de arroz, palha de sei lá do que, e a gente toma essa caldo preto aí chamado café. Na realidade, se o contrato dispuser, para que haja compensação, necessariamente tem que se observar esse elemento qualitativo, né? Então, olha só, o legislador ele foi imperativo aqui. Embora sejam do mesmo gênero as coisas fungíveis, objeto das duas prestações, não se compensarão, verificando-se que diferem na qualidade, quando especificada no contrato. E se não houver especificação no contrato, claro que aí ambas as prestações sendo fungíveis e guardadas as mesmas características, vai ocorrer a compensação se os demais requisitos estiverem presentes. O artigo 371, né, que você lê a doutrina, lê o artigo e fala, meu Deus, como ele é mal redigido, ou ele é muito, né, não fica claro para nós. Vamos entender primeiro o que está por trás do artigo 371. Tem dois aspectos. Primeiro, há um princípio que é o chamado princípio da reciprocidade. A regra na compensação é que as partes sejam as mesmas. Eu quero dizer o seguinte, este credor vai cobrar este devedor. Este devedor, quando cobrado, ele possui também um crédito com este credor. Então, ambos são credores e ambos são devedores. Então, as mesmas pessoas, João e Maria, possuem créditos e débitos reciprocamente. Então, esse é o princípio da reciprocidade, que é um dos elementos para compensação legal, ok? Então, lendo a primeira parte do artigo, ele fala assim, olha, Isso, perfeito, Renan. No contexto lá da fungibilidade, é exatamente isso. E ainda eu tenho que observar o seguinte, dinheiro com dinheiro, gado Nelore com gado Nelore, né? Agora, essa questão da qualidade, ela é um plus a mais. Por quê? Porque eu posso indicar no contrato que há uma qualidade específica nesta prestação, né? Suponhamos que seja lá um gado Angus, né, que só come uma ração X, ou só come, né, não tem estresse, e aí isso gera uma qualidade diferenciadora. Se isso estiver expresso no contrato, vai prevalecer o que está estabelecido no contrato e não permite a compensação se o outro objeto não tem a mesma característica. Ok? Agora, o 371, voltando, ele fala assim, ó, o devedor somente
pode compensar com o credor o que este lhe dever. Notem, a primeira parte ratifica o princípio da reciprocidade, ou seja, o devedor somente pode compensar com o credor o que este lhe dever. Aí, na segunda parte, eu falei que tinham duas situações nesse artigo. Aparece a figura do terceiro interessado. O fiador não é um terceiro interessado? Eu já expliquei para vocês, dentro lá do contexto de quem paga, né? Quem paga e a quem se paga. Então, quem paga é o devedor, o terceiro interessado ou o terceiro não interessado. E aí tem uma diferença. Se o terceiro interessado paga, o que ele pode fazer? Se subrogar nos interesses do credor. Ele substitui-se na condição de credor. Né? Foi dentro daquela questão do 346, inciso 3, né, quando nós falamos de subrogação legal. Aqui nós estamos falando de compensação. Aqui, na segunda parte, evidencia-se o que? Quando o terceiro interessado vai pagar, ele pode se aproveitar do eventual crédito que o devedor tem e poderia alegar contra o, né, credor. Como nós estamos vendo aqui, que é uma situação que vai flexibilizar o princípio da reciprocidade, é por isso que o legislador diz assim, ó, mas o fiador, né, ele está dizendo assim, ó, mais por quê? Porque na realidade já é uma exceção. O fiador pode compensar sua dívida. Qual que é a dívida do fiador? É aquela dívida que o devedor principal não pagou. Qual que é, geralmente? Geralmente são os aluguéis, no caso do inquilino. Não é verdade? Pode compensar sua dívida com a de seu credor ao afiançado. É que, na realidade, ele está dizendo ao legislador assim, olha, fiador, se você vier a ser cobrado pelo credor principal e se o devedor principal possui um crédito, como não é ele que vai pagar, e sim você, fiador, você pode se valer daquele crédito que ele poderia alegar, ele, devedor principal, contra o credor. E aí você alega a compensação, ok? Por quê? Porque vai diminuir o valor que esse fiador terá que pagar. E por quê? Porque na realidade o fiador não tinha que pagar nada. O fiador é um garantidor. Ele é um terceiro interessado e a dívida interessa exclusivamente para quem? Para o devedor principal. Ele está fazendo um favor. Suponhamos que ali, né, a dívida fossem lá 3 meses de aluguel, aluguel R$3.000, a dívida fosse de R$9.000, ok? Bom, ocorre, porém, que o dono do imóvel autorizou o inquilino a fazer manutenções necessárias no telhado que consumiram R$5.000. Então, na realidade, há um débito de 3 meses de aluguel, totalizando 9.000, e há um crédito do devedor, ambas importâncias certas, quantificadas, líquidas, fungíveis, dinheiro com dinheiro, e que permitiria o devedor alegar, obviamente, a compensação. O que acontece? Quando o dono do imóvel vai cobrar o inquilino, ele fala, olha, eu não tenho condições de pagar os 3 meses do aluguel. Claro que ele pode vir, né? É claro que ele pode vir e cobrar, né? Já fazer a compensação. Mas o que o credor vai falar? Olha, eu vou aceitar essa compensação se você efetuar o pagamento completo. Ou seja, além dos 5 para compensar, tem que me dar os 4 que você está me devendo. Ok? Aí o que acontece? Ele se volta contra o fiador. Fiador, você me paga os 9.000 referente aos 3 meses de aluguel. Ah, tá, mas você tem 5.000 de dívida com o devedor principal. Então, eu alego a compensação dos 5 e, consequentemente, pago os 4. E aí vem a questão do Renan. Cabe direito de regresso do fiador contra o devedor principal? Na realidade, não é direito de regresso. Quando o fiador paga, o que acontece, Renan? Ele assume a condição de credor. Há uma subrogação legal no momento exato que ele paga. E aí ele vai e cobra do fiador. Claro que, né, se o fiador dispuser de bens necessários para pagar aquele valor da diferença que o fiador pagou, no caso aí os R$4.000. Ficou mais clara a visão do artigo 371? Né? Se vocês leram lá o Tartucci, né, o Tartucci fala de uma maneira, o Carlos Roberto já passa meio que por cima, né? Ele não dá tanta importância. O Tartucci ainda fala um pouquinho a respeito desse artigo, né? Ele fala assim, ó, o caso do fiador que pode compensar, né, o que o credor deve ao devedor principal constitui exceção à reciprocidade,
sendo assegurado ao fiador o direito de regresso contra o devedor principal. Então, aqui, conforme aponta Maria Helena Diniz, esse direito de regresso, na realidade, Renan, é pelo fato dele se tornar ele se subroga nos interesses, né, do credor. Ele assume a condição de credor. E eu acho que a Maria Helena, aqui, eu vou divergir, porque não é direito de regresso. Ele, na realidade, ele assume a condição de credor, porque ao fazer a compensação e ficar ainda com crédito, o fiador assume a condição de credor. Então, ele não tem que entrar com uma outra ação, ele tem que continuar a cobrança que estava sendo proposta pelo dono do imóvel. Claro que se não houvesse ação judicial, caberá ao fiador ter que ajuizar uma ação, mas dá a entender a ação de regresso, que é uma outra ação. E vocês se lembram quando nós falamos da subrogação legal, que ele assume a mesma condição de credor, ou seja, na mesma relação jurídica, que é o que diferencia a subrogação legal da novação subjetiva ativa. Vocês viram como as coisas vão se encaixando? E eu divirjo com todo respeito com a Maria Helena Diniz, mas eu entendo aí que não seria uma ação própria de regresso. Desculpa, pessoal. Não seria uma ação própria de regresso, mas sim uma cobrança, né, em sequência, porque ele assume a condição de credor. Lendo novamente, então, o devedor, em regra, somente pode compensar com o credor o que este lhe dever, mas o fiador pode compensar a sua dívida. Leia-se que a dívida do fiador é aquela que não fora paga pelo devedor principal, porque o fiador não deve nada. Ele está devendo por uma circunstância, que é o inadimplemento do devedor principal. E aí ele pode, obviamente, compensar com a de seu credor ao afiançado. Aqui ficou mal redigido. Por quê? Porque ao afiançado, levando-se em conta o crédito que o afiançado tem para com o credor. Perfeito? Na sequência, o artigo 372, ele fala assim: os prazos de favor, embora consagrados pelo uso geral, não obstam, não impede a compensação. Quais são os prazos de favor? Olha, venceu o aluguel dia 10, hoje é dia 15. Olha, o dono do imóvel falou: eu vou permitir uma tolerância de 5 dias. Isso é um prazo de favor, tá? Por quê? Porque o débito já é exigível, embora está havendo uma tolerância para com o retardamento do cumprimento da obrigação. Ontem eu estava vendo uma live, foi muito bacana, na ESA, pelo Instagram. Não sei se vocês têm Instagram, acho que a maioria tem, né? Acompanha a ESA Nacional. A ESA é a Escola Superior de Advocacia. E ontem teve uma live, é uma pena que são muito limitadas, né, o tempo, né? Sobre obrigações em tempo de pandemia. E foram convidados o Ricardo Saeg, que é um professor titular da PUC São Paulo, e o ministro do STJ, o Paulo Dias de Moura Ribeiro. Mas foi um show, né? Ambos falando, inclusive, daquele novo artigo 421A, né, que fala da questão, né, da questão de manter-se um pacto ou não manter-se um pacto, a possibilidade de uma revisão contratual a qualquer tempo, em período de pandemia, enfim, e a questão do princípio da dignidade da pessoa humana. Esse ministro foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz, só para vocês terem uma ideia, não sei se vocês tinham esse conhecimento. Então, é interessante, essa semana vão ter várias lives sobre vários assuntos. Hoje, eu acho que é sobre prescrição. Quem vai falar hoje é um outro jurista, não me lembro, tem até uma chamada aí. Então, esse ministro Paulo Dias de Moura Ribeiro, né, é um ministro diferenciado do STJ, e assim, e essa live está gravada, viu, pessoal? Ela fica. Então, depois, se vocês quiserem entrar para assisti-la, vale a pena. É rapidinho, vale, né? Porque vai ao encontro de tudo aquilo que nós estamos falando aí, e vamos falar agora na sequência, depois que nós concluirmos meios indiretos, nós vamos conversar sobre inadimplemento. O que é inadimplemento relativo, o que é inadimplemento absoluto, quais as consequências que o Código traz, especialmente agora que nós estamos vivenciando um momento de exceção, né? E a grande maioria dos contratos estão sendo, né, inadimplidos, ou seja, não observados. Né, e como que nós devemos nos comportar? É um caso de força maior, caso fortuito? Então fica aí, né, as cenas para os próximos capítulos da nossa disciplina de obrigações. Bom, o artigo 373, ele é um pouco esdrúxulo,
Mas ele traz aqui o seguinte, que a diferença de causa nas dívidas não impede a compensação. O que ele está dizendo? Que uma dívida pode ter sido referente a uma compra e venda, e a outra em razão de uma herança que a pessoa acabou recebendo um crédito e, consequentemente, se tornou credor. Ou seja, as causas que originaram as dívidas, ou os créditos, melhor dizendo, podem ser diferentes. Né? Um vendeu uma moto e o outro, na realidade, né, fez uma cessão de crédito e ele comprou o crédito daquela pessoa. Então, as origens, né, podem ser diferentes. Então, as diferenças de causas, né, a causa aqui é o que motivou o surgimento do crédito. É isso que eu quero dizer para vocês. Não impede a compensação, exceto, se provier de esbulho, furto ou roubo, né? Esbulhar é, obviamente, você retira a pessoa do bem. E aí depois você vai querer compensar, né, com aquela pessoa algo que você tem de crédito com ela, sendo certo que você a retirou da propriedade. Né? Da mesma maneira, eu tenho um débito para com uma pessoa e eu entro na casa dela e furto um valor e depois eu quero compensar esse crédito para com esta pessoa. Então, os objetos furtados, roubados ou esbulhados não podem servir, né, de causas legítimas para uma compensação, até pelas características da licitude do ato jurídico, né? Especialmente considerando o artigo 104, que fala da validade do negócio jurídico, né? Especialmente, né, a forma prescrita, não defesa em lei, e a licitude, né? O inciso 2 fala, se uma causa se originar de comodato. Por quê? Comodato, vocês se recordam, é um empréstimo de coisa fungível. E o depósito? Melhor dizendo, infungível, né? Infungível. E o depósito? O depósito, suponhamos que a pessoa tenha depositado um bem, né? Ele não pagou uma dívida e o juiz mandou depositar aquele bem com ele. O depósito é um bem que era dele ou ele está guardando para garantia de uma dívida. Chega, na realidade, o credor para cobrar novamente, ele fala, eu tenho esse bem que está sob depósito. Esse bem não pode servir, obviamente, para uma eventual compensação. Da mesma forma, os créditos alimentares, pela característica dele de ser alimentos, não servem como compensação, né? Então, a pessoa não pode fazer, né, uma compensação. Suponhamos que a mulher e o marido, eles se separem, né? E o marido ficou devendo 3 meses de pensão alimentícia. Só que o marido, na realidade, na partilha, ele ficou com menos bens. E aí a esposa fala, olha, ao invés de você me pagar os 90 dias de pensão alimentícia, né, você abre mão, né, a esposa abriria mão desse crédito alimentar. Não é possível ser feita a compensação levando-se em conta essas causas originárias, ok? E por último, se uma coisa não for suscetível de penhora, o que é algo impenhorável, né? Então, nós temos os bens, utensílios de escritórios de advocacia, a única propriedade, né, como bem de família não é penhorável, e assim por diante. Nós temos vários bens, o Código de Processo Civil, ele traz enunciado quais são os bens que não são suscetíveis de penhora. Anel de noivado, tem umas coisas absurdas, vocês vão dar risada. Os bens utensílios de trabalho, na realidade, a única propriedade, em tese, se você destiná-la como bem de família, não pode ser suscetível de penhora. Entendeu? A Lara que está me perguntando aqui. Então, aí não poderia ser suscetível de penhora, ok? Há uma lei chamada Lei 8.009, que é a Lei José Sarney, que ela é de 1990, que traz também que o único bem destinado à entidade familiar não é suscetível à penhora. Não, as decisões jurisprudenciais que saem disso são absurdas. Inclusive falam que a pessoa que tem aquele bem como entidade familiar, mesmo sendo solteiro, já foi reconhecido. Casais homoafetivos que moram no local também é reconhecido como entidade familiar e assim por diante. Hoje nós temos várias decisões dentro de uma amplitude muito grande do judiciário com relação a essas questões envolvendo penhora. O que fica claro no 373? Em regra,
não há as diferenças de causas, ou seja, as causas originárias daquele crédito ou daquela relação jurídica não interferem na compensação, exceto esses itens aqui descritos no artigo 373, incisos 1, 2 e 3. Né? Por que o comodato não pode? Na realidade, o comodato não pode porque ele é gratuito, quer dizer, a pessoa emprestou um bem. Então, na realidade, não, né, quem detém o bem não é dono dele, quem está na posse do bem, né? E assim por diante. Então, poderia ser 2 imóveis. Na realidade, se eu tenho mais de um imóvel, consequentemente, aí o outro imóvel é sujeito à penhora, ok? Só que hoje a gente tem que ver com muita reticência essa matéria, por quê? Porque os juízes vêm penhorando. Essa semana passada, o doutor Sérgio Barbato deu um despacho muito bem fundamentado com relação a uma penhora de um valor que estava em conta poupança. Olha só, R$ 26.000 era o valor. É uma execução que a gente tem, e aí fizemos um pedido de penhora online e pegou na conta da pessoa. A pessoa falou que aquela poupança era uma reserva, e a poupança, em tese, acaba sendo um valor impenhorável, entre aspas, segundo o Código de Processo Civil. Aí o juiz falou, olha, você tem esse dinheiro há tanto tempo, você só tem um intuito com esse dinheiro estando guardado numa poupança, que é fraude contra credores. Olha onde que o juiz foi, né? E aí ele mandou bloquear o valor. A parte vai provavelmente agravar, que é um recurso próprio do Tribunal de Justiça, tentando liberar o bem, né, esse valor, visando, obviamente, né, que o valor não integre a disponibilidade. E o valor em conta corrente hoje, né, na realidade, mesmo advindo de salário, né, ele acaba sendo suscetível de penhora. O juiz tem penhorado de 30% até 40% do valor de salários quando caindo em conta corrente. Por isso que as pessoas que têm débitos, o que elas acabam fazendo? Elas pedem para serem pagas em cheques ou mesmo de uma outra maneira, visando evitar uma penhora online na conta corrente. Bom, o artigo 374 foi revogado, que dizia sobre a possibilidade de compensação envolvendo créditos fiscais e parafiscais. O artigo 375 é muito interessante. Vocês leram pelo Tartus, pessoal? Aí a Duda já está me perguntando, a bichinha é rápida. Na realidade, não haverá compensação quando as partes, por mútuo acordo, a excluírem ou no caso de renúncia prévia de uma delas. Então, uma das partes pode renunciar ao direito de compensação. Uma das partes, ambas, podem, por mútuo acordo, estabelecerem num contrato a impossibilidade de compensação. Sim, vírgula, em termos, ponto. Por quê? Porque o professor Tartucci, ele traz 3 teses, né, ali na obra dele. Ele fala assim, olha, os clássicos, né, do direito vão falar que é possível estabelecer-se em contrato a renúncia por ambas as partes, ou mesmo unilateralmente por uma delas, dentro do contexto do pacta sunt servanda, aquele princípio que hoje está em moda e veio ratificar, ficar mais forte a partir da Lei de Liberdade Econômica, que diz que todos os contratos, em regra, devem ser cumpridos, e a revisão é algo excepcional. Né? É um assunto que nós vamos tratar na sequência aí do inadimplemento. E aí tem as outras teorias que dizem assim, se é um contrato de adesão, onde a parte não teve condição de discutir aquela cláusula, e se a parte é hipossuficiente, ou seja, tem menos força para discutir aquilo no contrato, há relatividade com relação a essas cláusulas e podem ser questionadas no judiciário. Ou seja, né, aí o próprio professor Tartucci, ele fala da possibilidade dessas cláusulas serem questionadas e, consequentemente, perderem, né, a sua validade. Em razão do quê? No contexto das forças contratuais. Não sei se eu vou achar aqui exatamente onde que nós estamos. Ele fala assim, ó. Mais uma vez, essa questão confronta a doutrina pós-moderna e a doutrina moderna. A pós-moderna já se insere esses novos autores, por exemplo, Tartucci, o próprio ministro Edson Fachin, do STF, o Gustavo Tepedino, a Marília Cecília Bodan, são vários autores mais pós-modernos. E os autores
modernos ou mais clássicos entendem de forma diferente pela preservação sempre do contrato. Então, diante de todos os posicionamentos que este autor, no caso, o próprio Tartuffe, tem adotado, desde o seu primeiro volume, não há como concordar com a última corrente, que é a mais liberal, que fala que o que está previsto no contrato deve ser pactuado. E ele concorda com os dois primeiros posicionamentos, devendo prevalecer, pois mais adequados. E os posicionamentos, né, são em que sentido? Se ocorrer no âmbito judicial, envolvendo matéria de ordem pública, né, não havendo validadas ditas cláusulas de exclusão e renúncia, né, ele está, o próprio Tartuffe está filiado a essa tese, ou seja, a compensação legal, principalmente se ocorrer no âmbito judicial, né, como ela envolve matéria de ordem pública, ela pode vir a ser questionada. E a segunda corrente, a cláusula excludente de compensação e a renúncia, e a cláusula de renúncia somente tem validades em contratos em que houver plena igualdade entre os envolvidos, ou seja, tem que haver uma força, né, equilibrada entre os contratantes. Então, aí, obviamente, nós temos uma relativização da aplicação desse artigo 375. É possível? Desde que nós tenhamos igualdade de condições quando eu estabeleço uma renúncia prévia. Tanto que o judiciário vem questionando muito naquele caso de renúncia do direito de preferência do fiador, quando se estabelece que o fiador já abre mão do direito de preferência dos bens quando ele vier a se tornar o devedor garantidor, né? O judiciário já vem falando que, olha, isso daí você não pode entrar num contrato já concordando com uma renúncia nesse nível. E o artigo 375, né? Pode haver a renúncia? Pode, desde que as partes contratantes possuam a mesma força contratual, ou seja, uma igualdade de condições visando, obviamente, dar uma proporção adequada naquele contrato. Então, em regra geral, né, nós temos que o artigo 375 ele é aplicado com ressalvas, ok? Não é aplicado de forma aleatória. O artigo 376, ele já está dizendo o seguinte, diferentemente do 371, ele fala da participação de um terceiro não interessado. Olha só, obrigando-se por terceiro uma pessoa, então alguém se obrigou por uma pessoa, não pode compensar essa dívida com a que o credor dele lhe dever. Então, veja, né? Então, eu tenho aqui 3 pessoas, o credor e o devedor, certo? Aí vem um terceiro e entra na relação voluntariamente, visando reforçar o cumprimento dela e arca com, né, a dívida do devedor. Sabedor que esse devedor tem um crédito para ser compensado, né, ele vem e tenta apresentar a compensação quanto ao credor. Neste caso, como ele é um terceiro não interessado, o legislador não permite a compensação. Então, lendo novamente o 376, a gente vê o seguinte: obrigando-se por terceiro uma pessoa, não pode compensar essa dívida com a que o credor dele lhe dever. Ok? Então, aí há uma impossibilidade de compensação. Vamos lá, o 377 já está falando de cessão de crédito. O devedor que notificado, né, nada opõe à cessão que o credor faz a terceiros dos seus direitos, não pode opor ao cessionário a compensação que antes da cessão teria podido opor ao cedente. Vocês vão estudar aí na transmissão das obrigações, vocês estão estudando já para fazer um mapa conceitual. Quais são os sujeitos intervenientes dentro de uma cessão de crédito? O cedente, o cessionário e o cedido. O cedente é aquele que quer sair da relação jurídica, ele está cedendo a sua posição de credor. O cessionário é um terceiro que está ingressando na condição de novo credor. E o cedido é o devedor, que está sendo, obviamente, mantido na relação, porque é ele que deve. Qual é a essência aqui do artigo? O artigo fala o seguinte: se eu comunicar ao devedor
E se ele tiver elementos, aí sim eu tenho condições, né, dele apresentar uma eventual compensação. Agora, se ele, porém, não foi notificado da cessão, né, aí sim ele pode opor ao cessionário, que é o novo credor, a compensação do crédito que antes tinha contra o cedente. O cedente não é aquele que está saindo, né? Então eu tenho um credor e um devedor. Só que esse credor está saindo da relação jurídica e está cedendo o seu crédito. Então a primeira parte do 377 diz o seguinte: o devedor que notificado nada opõe, então ele foi comunicado, o devedor foi comunicado que o credor originário estava saindo daquela relação. Ele não se manifesta, né? Ele, na realidade, ele não opõe a cessão, né? Nada opõe a cessão que o credor faz a terceiro dos seus direitos. Ele não pode apresentar ao cessionário, que é um novo credor, a compensação que antes da cessão de crédito ele poderia ter feito, apresentado em relação ao cedente. O cedente, no caso, o credor originário. Se, porém, a cessão não foi notificada a ele, ou seja, ele não teve conhecimento que aquele credor saiu e entrou um outro, chamado credor cessionário, aí sim ele pode apresentar essa cessão de crédito ao cessionário, né, que era uma condição que antes ele teria. Por que essa questão, pessoal? Dentro do contexto do princípio da reciprocidade. Se eu tenho que o credor e o devedor são reciprocamente credores e devedores, essa é a essência da compensação no aspecto da compensação legal. Agora, se eu sou notificado e me calo, eu não tenho direito de apresentar compensação contra aquele que está entrando na relação jurídica. Se eu não me calo, e se eu não sou notificado, aí sim eu faço jus, né, a alegação dessa sessão. Geralmente, Rafa, é sim feito por meio de um contrato, tá? Uma cessão de crédito, exceto quando você endossa um cheque. Aí é uma ordem de pagamento à vista e quem detiver o crédito é o portador. O portador vai ser dono desse crédito, entendeu? Aí, na realidade, é nesse sentido aí. Nossa, o Renan está agora desenhando aqui, ó. Quando tem um terceiro não interessado, não podendo fazer uma compensação quando o credor do meu credor, tá? Devedor, ele fez uma... aqui, na realidade, Renan, o artigo 376, o terceiro não interessado, né? O pai que ajuda o filho, ou enfim, o tio que vai pagar a dívida do sobrinho. Ele não pode compensar essa dívida, né? Eu não tinha visto, desculpa. Deixa eu ver aqui a pergunta. No caso do artigo 376, seria quando meu credor é devedor de outra pessoa. E eu, como devedor do primeiro credor, uma vez de pagar, não vou pagar o credor do meu credor. Na realidade, o que o artigo 376 está dizendo é o seguinte: se alguém se obrigou por uma pessoa, então eu tenho lá o credor e o devedor. Alguém está se obrigando pelo devedor, certo? Não pode compensar a dívida do devedor, né, com a que o credor dele lhe dever. Ou seja, o credor deste devedor deve para o terceiro. Ok? Então, o terceiro não pode alegar compensação com o crédito que ele tem com o credor originário, a fim de quitar a dívida que o devedor originário possuía. Então, aí eu tenho a impossibilidade em razão do quê? Da reciprocidade, da ausência de uma reciprocidade. E por que no 371 pode? No 371 pode porque o terceiro ele é um garantidor, é um terceiro interessado. Então, lendo novamente, obrigando-se por terceiro uma pessoa, por mútua, obrigando-se por terceiro uma pessoa, não pode compensar essa dívida com a que o credor dele, né, lhe dever. Ou seja, nesse caso aqui, o terceiro assumiu a dívida, ele não pode alegar essa compensação com a que o credor dele, né, lhe dever. Então, é um caso onde o terceiro não interessado não pode se valer da compensação, diferentemente do que, obviamente, eu tinha lá no artigo 371. Entendeu aí, Renan? O seu esquema tá certo? Quando tem um terceiro não interessado, não pode fazer uma compensação com o credor do meu credor. Perfeito. Exatamente isso. Tá correto o teu raciocínio, é isso aí mesmo.
O artigo 378, quando as duas dívidas não são pagáveis no mesmo lugar, não se pode compensar sem dedução das despesas necessárias à operação. Por quê? Porque suponhamos que uma dívida, né, para efetuar essa compensação, um dos sujeitos da relação jurídica tenha uma despesa adicional para efetuar essa compensação. Suponhamos lá, vamos lá, né, eu estou compensando o café. Né? Um café está localizado na fazenda A e o outro café está localizado na fazenda B. Né? Para que haja compensação, suponhamos que seja de café, pode ser gado também, né? Ou um outro produto fungível equivalente. Nesse caso, se houver uma despesa, né, efetivamente para necessária compensação, isso tem que ser abatido a fim de que seja feito o encontro de contas e a compensação pode ser efetuada, porque quando as dívidas não são pagáveis no mesmo lugar. Então, não se pode compensar sem que seja levado a efeito as despesas que tiveram que ser necessariamente realizadas a fim de que houvesse a compensação. O 379 vai na linha da imputação do pagamento, que diz assim, sendo a mesma pessoa obrigada por várias dívidas compensáveis, serão observadas no compensá-las as regras estabelecidas quanto à imputação do pagamento. Então, vamos lá. Eu tenho credor e devedor, né? Este devedor possui várias dívidas para com o credor, né? E aí o artigo fala assim, sendo a mesma pessoa obrigada por várias dívidas compensáveis, serão observadas as regras da imputação. Qual delas venceu em primeiro lugar? Todas venceram ao mesmo tempo? Então, são aquelas regras da imputação, né? Levando-se em conta até aquele artigo 355, que fala assim, se o devedor não fez a indicação e a quitação não foi clara, né, esta se fará nas dívidas líquidas e vencidas em primeiro lugar. Se todas forem líquidas e vencidas ao mesmo tempo, a imputação far-se-á na mais onerosa. E se todas tiverem a mesma característica, aí vai haver uma compensação proporcional dentro dos débitos que estão em aberto. Suponhamos que eu tenho lá 3 dívidas distintas com o credor e o credor tem uma dívida comigo. Até onde houver equivalência, olha, todas venceram ao mesmo tempo, aí eu vou compensar proporcionalmente na dívida A, B e C. Ok? E, por fim, esse artigo 380 aqui, que é algo complexo, hein? O Renan, estava olhando aqui, você consegue anexar aqui, deixa eu ver uma coisa. Eu também posso anexar por aqui, né? Estava olhando. E posso anexar até no Word aqui, né? Pelo visto, você anexou uma imagem, né? Interessante aqui, eu não tinha observado essa possibilidade aqui. Bom, esse artigo 380, ele é um artigo complexo, né? Por quê? Porque ele está dizendo assim... tá. Tirou foto com o celular do iPad e mandei. O artigo 380, ele diz assim, não se admite a compensação em prejuízo de terceiro. Aqui a gente já percebeu o seguinte, o terceiro de boa-fé, ele sempre tem um tratamento privilegiado, né, pessoal? É uma regra no direito. O terceiro de boa-fé não pode ser prejudicado por conta de uma relação jurídica, ok? Agora aqui nós vamos ter uma aberração, né? Essa segunda parte do artigo, nós teremos que estar na lousa aí para eu desenhar para vocês, mas eu vou tentar explicar de uma maneira que vocês vão entender. O devedor que se torne credor do seu credor. Então, na realidade, o devedor, ele se tornou credor, obviamente, em tese, eles poderiam compensar, não é verdade? Eu tenho um credor e eu tenho um devedor. Este devedor se tornou credor dele. Aí, então, eu tenho um devedor que se tornou credor do seu credor. Então, na realidade, em tese, poderia haver a compensação. Ocorre, porém, que o crédito, né, daquele credor já havia sido penhorado, garantindo interesses de terceiro numa ação de execução. Então, vocês têm que visualizar o quê? Um credor, um devedor e um terceiro que já vislumbrando aquele crédito que havia, que estava sendo objeto daquela relação jurídica, ele estava, obviamente,
né, sendo questionado por um terceiro por meio de uma ação de execução. Isso é muito comum, até o autor cita aqui, ambos os autores, o Carlos Roberto e o Tartucci, quando há penhora no rosto dos autos, isso o processo ajuizado. Então, suponhamos que eu tenho uma execução, o exequente cobra do devedor, que é o executado. Aí o que acontece? Né? Vem um terceiro e fala, olha, se houver o pagamento, esse dinheiro aqui tem que satisfazer o interesse de um terceiro, né? E aí gera uma proteção, né? Então aqui o que o artigo está dizendo na segunda parte? A primeira parte não tem muita dificuldade, porque ele fala que não pode haver prejuízo ao interesse de terceiro. Essa é a ratio legis. Na segunda parte ele vem assim, ó, se o devedor se tornou credor do seu credor, mas depois de penhorado o crédito, não pode opor ao exequente a compensação de que contra o próprio credor disporia. Se não houvesse a questão, né, da penhora do crédito, sem problema, o devedor se tornou credor do credor. Suponhamos que, né, a pessoa conseguiu adquirir um crédito do credor dele por outros meios, né? Então, o credor originário ele tem um crédito para com o devedor originário, certo? Essa era a relação inicial. O que ia acontecer? O devedor teria que pagar, obviamente, esse credor. No meio termo disso, o credor tinha uma dívida com um terceiro. Consequentemente, esse terceiro entrou com uma ação de execução e penhorou o crédito que o credor iria receber, né, do devedor numa normalidade dentro da relação jurídica. Ocorre que, então, esse crédito, obviamente, já está garantindo um terceiro por meio de uma ação de execução. Se o devedor, né, se tornou credor do seu credor depois de penhorado esse crédito, ele não pode alegar a compensação. Por quê? Porque se a compensação se ultimar, se realizar, quem que vai ser prejudicado? O terceiro que penhorou o crédito e que, consequentemente, não vai receber por conta daquela dívida anterior. E se não houver a intimação da penhora, o devedor, quando cobrado, pode alegar compensação, porque ele se tornou credor do seu credor. Aí ele pode. Por quê? Porque não vai, obviamente, violar interesses de terceiro. Geralmente acontece isso, pessoal. Eu tive um caso recentemente, né? Eu defendia os meus clientes numa ação indenizatória grande, vultosa, e aí, no meio dessa ação, meus clientes foram condenados, eles iam pagar normalmente, vieram várias penhoras no rosto dos autos. Né? Hoje o processo é eletrônico, não se fala isso habitualmente, mas na realidade é algo que vem da essência do juridiquês lá de trás, mas a penhora no rosto dos autos indica o seguinte: se aquela pessoa vier a receber algo, ela vai ter que pagar terceiros. Por quê? Porque são credores que estão de olho naquele crédito. Por quê? Porque o credor originário ali, né, ele deve para um terceiro que ajuizou uma ação de execução contra ele. E a garantia do processo é justamente isso. Aqui em Votuporanga eu tenho um juiz muito rigoroso que ele faz o seguinte: quando a pessoa entra com uma ação, vai receber um crédito, antes de expedir o valor para ele, ele verifica se ele não está devendo para os tributos, não tem dívidas. Ele manda o distribuidor informar. Olha só. Então, quer dizer, eu entro com uma ação, eu ganho a ação de execução, mas se eu tenho crédito com terceiros, ele, de ofício, ele notifica pelo menos as fazendas públicas a fim de que, né, sejam ressarcidas essas pessoas num primeiro momento. Exatamente, o Jonathan perguntando, aqui o ponto fulcral, o ponto primordial é a intimação da penhora, tanto que o artigo 380 fala assim, ó, depois de penhorado o crédito, né, ele não pode opor ao exequente a compensação. Então, quer dizer, quando que ele sabe que foi penhorado? Ele é intimado da penhora. Quem que foi intimado da penhora? O devedor ou as partes, tanto o credor quanto o devedor originário. Então, se o devedor, que poderia, em tese, alegar compensação, tomou conhecimento de que houve a penhora daquele crédito, consequentemente, ele não pode mais alegar compensação. Por quê? Porque antes ele poderia, mas ele não pode em razão de prejudicar interesses de terceiros. Ok, pessoal? Então, em linhas gerais, vocês viram que foi bom eu ter dividido
os artigos para comentar hoje em razão da complexidade da compensação e da importância desse instituto, né? Por isso que é legal vocês lerem o conteúdo, assistirem a videoaula, mas é difícil, aquilo que eu disse, é difícil você expressar numa videoaula, numa gravação, essa complexidade, né? Porque senão eu vou ficar lendo o artigo e fica difícil eu me fazer por entender. Ok? Então, para fechar o raciocínio, vimos compensação, são 3 espécies de compensação: compensação legal convencional e compensação judicial. A compensação legal e a judicial se aproximam diferentemente só na forma. Ambas têm que observar os requisitos da legal, só que uma acontece a qualquer momento se uma parte impuser a outra, que é a compensação legal, e a outra, na realidade, a compensação judicial, ela se dá incidentalmente no processo. Pode perguntar, né? Professor, bom dia. Bom dia. Eu fiquei com uma questão na cabeça sobre compensação, que quando tem compensação, por exemplo, eu devo uma moto para você e você me deve R$5.000. Perfeito. Em vez da gente de eu te entregar a moto e você me entregar os R$5.000, ninguém entrega nada para ninguém. É uma compensação. Mas Mas eu não vou repassar. Eu vou continuar com a minha moto e o senhor vai continuar com seus 5.000. Entendi. Na realidade, em tese, né, eu devia 5.000 para a pessoa e a pessoa, na realidade, eu poderia ter que entregar a moto para quitar essa dívida. Isso. Né? Então, ambos, né, na realidade, permanecem na situação acuo e fazem uma compensação negocial, que é uma compensação condicional. É possível. Mas em si eu não vou ter a transferência. Cada um vai continuar como estava. Sim, tudo bem. Na realidade, é um acordo de vontades. É uma negociação. Ok? Então, outra coisa. Quando na convencional, eles não precisam ser infungíveis, então, né? Não precisa ser igual a qualidade. Não. Aí a não ser que esteja no contrato. Exatamente. Tá, entendi. Obrigado. Nada. Pessoal, então só para fechar, na aula que vem, nós vamos conversar sobre confusão e remissão. Eu já disponibilizei as videoaulas, são matérias muito tranquilas, vocês não vão ter dificuldades. E na quarta-feira a gente vai conversar sobre os mapas conceituais. Vocês terão que postá-los até terça. E na quarta, eu quero que cada um, vocês já se autodefinam aí, e os membros do grupo vão ter que estar aí, pelo menos um de cada grupo, para a gente conversar um pouquinho. Né? Eu vou abrindo ali as postagens e, né, cada um dos membros do grupo aí vão me dando um feedback, né, o que entenderam, o que não entendeu, enfim, se avançou ou não. E eu também vou dar um feedback do que eu entendi, né, das postagens em relação a esse assunto da transmissão das obrigações. Perfeito? Combinados? Então a gente se vê na terça-feira, né, que nós vamos aí já estudar, finalizar meios indiretos de pagamento. Fiquem bem aí, eu vou encerrar a gravação e a gente vai se falando, se não tiver mais nenhuma dúvida. Ok?